Ninguém passa por essa vida sem se deparar com essas perguntas. Aliás, o cientista Albert Einstein já dizia: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Algumas vezes, essas perguntas são a face da morte e do fim. E agora? O que seria a morte senão um desencontro? Não é a morte o fim do tempo? A degradação da matéria, o espaço vazio daquilo que se foi? A morte é o enigma mais antigo da humanidade. Todas as civilizações tentam compreendê-la. E hoje, no auge do conhecimento humano, o mais perto que chegaram foi: morte é a interrupção da vida de um organismo, fim da existência, ausência definitiva de alguma coisa, extinção. Bom, mas isso nós já sabemos. Aquilo que no princípio respirou e deu o ar da graça, agora no fim, já não dá mais. Então, só nos resta uma pergunta: o que nos espera depois do fim? O Criador diz: haja luz. O mundo surgiu, o homem caiu, o mal cresceu, o dilúvio veio, tudo recomeçou. Abraão ultimado, Bia, Isaac, Jacó, 12 filhos, foram escravizados no Egito, libertados em Moisés, Shinar, Canaã, Josué, Juízes, Reis, Guerras, Roma, até que ele nasceu, Yeshua, veio para libertar, restaurar, redimir, mas por que ele continua tão
daquele que é eterno, escolher viver na limitação temporal humana, permitindo que sua existência fosse medida pelas batidas de coração, segundo após no corpo de um bebê, parece bem caro ali no tempo. Como um bebê do que ele pode ocupar tanto espaço, ele preenche todas as lacunas da humanidade. O Criador sendo segurado pela criação. Ele esculpiu com o dedo mindinho as cataratas de Niágara, com a palma da mão modelou todo o Monte Everest, com o dedo indicador contornou o Pão de Açúcar, e a mesma mão segurou todo o Oceano Atlântico, agora está molhando a saliva de um bebê. Ele foi uma pra mim, desenhou um bebê. Ai, tudo isso parece um sonho. Olha aquele senhor sentado ali perto do poço. Ele parece estar com tanta fome. Você pode ajudá-lo? Acredito que não. E por quê? Eu não posso interferir na linha do tempo. Claro que não. Ninguém nunca pode ajudar. Nunca é um advérbio de tempo demasiadamente perigoso e rígido, você não acha? Certamente alguém vai cruzar com aquele senhor e entregar. Mas a fome dele não se mata com o pão. Ele tem fome de justiça, de igualdade, liberdade, alívio. Bom, ali está o pão que sacia sua fome. O que refuta novamente esse seu advérbio insano. Aquele bebê, por favor, ele não pode fazer nada, não se iluda. Detém com o tempo e você verá. Será que você não consegue enxergar? Olha o cenário político desse lugar. Roma oprimindo cada vez mais o povo, o sacerdócio em decadência, desigualdades sociais gritantes. E onde está o Salvador? Olhe bem na linha do tempo. Eu acho melhor você não se iludir tanto, pois isso poderá te frustrar. Vocês sabiam que Isaac Newton me disse uma vez que o corpo continua em estado de repouso ou em movimento em linha reta deve uma força maior seja aplicada sobre ele? E quem é esse? Newton? Um velho amigo. Ele te disse isso? Ai, esse passo prosseguido por você é tão forte. Será que a força do meu amor não pode mudar o seu cabeção? Matéria, repete isso. Será que a força do meu amor não pode mudar o seu cabeção? Não, antes disso. É que Isaac Newton me disse uma vez que o corpo continua em estado de repouso ou em movimento em linha reta deve uma força maior seja aplicada sobre ele. É isso. A lei da inércia, o estado de repouso de um corpo. Os ponteiros do relógio estão correndo e Jesus está perdendo tempo. A força que ele poderia usar para derrubar as muralhas de Roma, ele está usando para... Me ajuda aqui. Ele está usando para construir uma cadeira de madeira. Olhamos para ele, é isso que temos. Inércia. Aparente inércia. Enquanto você acha que Jesus está perdendo tempo, na verdade ele está se preparando, está se dedicando às Sagradas Escrituras. E isso é o mais importante. E mais tempo, você ainda não me disse o motivo de ter vindo aqui com os outros. Sabedoria, mais de 2000 anos se passaram. Olha aquela criança ribeirinha que está morrendo de fome. Aquela mãe refugiada que perdeu seu único filho na guerra. Tantas pessoas nas sarjetas das metrópoles. Foi preciso visitar o passado para entender o presente. Por que nós chegamos a tudo isso? Ah, tempo, ninguém melhor do que você para entender isso. Mas me diga, de onde vem o fruto? De uma árvore. E de onde vem uma árvore? De uma semente que brotou, germinou e... Sabedoria, aonde você quer chegar? No princípio, uma semente chamada pecado foi plantada no coração do homem. Essa semente cresceu e se tornou uma árvore grande, com raízes profundas, que deram muitos frutos. Mas Jesus, a semente do céu, veio até aqui para brotar novamente o amor, que une perfeitamente todas as coisas. Você tem razão. Você tem razão, me desculpe aqui. Às vezes, com o passar do tempo, eu acabo me esquecendo. Ah, Eva, você precisa aquecer a sua fé nele e ver o lugar certo. A fé é o que nos move no caminho, mesmo quando a rua parece estar sem saída. É isso. Vamos voltar, tempo. Vamos voltar e eu te mostrarei, mas agora de uma maneira que você compreenda a convergência de dois elementos e um denominador comum. Vamos? Vejam comigo, aqui está um líder religioso, uma mulher enferma e pálida, dois conflitos em um ponto de encontro. Jesus, os caras me ajudam.
Ele acaba de desembarcar e lá vem o primeiro, o elemento X. Ele caminha um movimento constante na horizontal, até que ele muda bruscamente a sua direção para a vertical. Agora, ele está totalmente orientado pelo objetivo do mestre. Nesse momento do percurso, a velocidade muda para 0 km. Espera, senhora sabedoria, eu faço uma mudança de movimento do elemento X. Certamente a segunda lei de Newton, a mudança do movimento é proporcional à força aplicada sobre a massa. Exatamente. O elemento X se chama Jairo, chefe da sinagoga. A fé que o fez se prostrar. A sua filha está enferma e ele acredita que se Jesus for até a sua casa, ela será curada. Ele simplesmente parou no meio do caminho. Eu acho melhor ele se mover. A filha de Jairo já não tem mais tempo. Matéria, por que o corpo dele não está se movendo no espaço? É só uma explicação, uma força maior. Deixe de ser obtuso, ele é o grande eu sou. Nada pode o parar. Mas algo fez parar. Ele é grande, mas parou. Alterar o estado do movimento de massa grande requer uma força ainda maior. Isso é ciência, Zé Newton é metáforas, é ação concordada dos cadeias da hipotenusa, que a própria hipotenusa me disse. Aqui está, tem um novo elemento no plano cartesiano. As suas coordenadas estão no mesmo lugar que Jesus no espaço, o elemento Y. Ele aplicou uma força tão grande que fez Jesus parar. Mas quem pode ser? E que força é essa? Ai, seu nome não consta nos registros. Talvez vocês não estejam lembrados, mas por hora vamos catalogar como mulher hemorrágica. A força é a mesma de Jairo. A fé, só que uma força tão grande, tão maior, que ao tocar em Jesus, dele extraiu o poder. Mas a filha de Jairo já não tem mais tempo. A menina já está morta. Essa foi a notícia que chegou, mas a força de Jesus contra a morte foi maior. Jesus foi até a casa de Jairo, se encontrou-se com aquela menina e simplesmente disse: menina, se levante. E ela voltou a viver. A minha cabeça dói tentando processar com um pedaço de tecido. Curou o corpo de uma mulher enferma há 12 anos. Nem o maior efeito placebo conseguiria isso. Matéria, se você ficou confusa com isso, imagine uma cura instantânea por uma palavra. E foi o químico divino que transformou H2O em material de carbono e hidrogênio. O jovem ortopedista que mudou a forma de uma mulher fundada. O matemático que disse que 5 pães e 2 peixes seriam suficientes para alimentar uma multidão. Disse que 12 homens se tornariam filhos por todo mundo. Ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou aquela sexta-feira. Ele está no Getsemane. Seu corpo material precisa de uma ditrose. Ele está em profundo estado de estresse e angústia. Ele foi julgado, violentamente açoitado com chicote de couro, com pequenas bolinhas de ferro e ossos pontiagudos. A cada movimento constante e repetitivo, causando lesões externas, mostrando musculatura esquelética. Agora, ele é cuspido, humilhado, sua coroa de espinho é forçada a carregar sua própria cruz até Gólgota. Que é isso? Breve divisão do sentimento, cruzam a sua pele. Ele está perdendo muito sangue. Seus ossos se retorcem de dor. A crucificação começou, uma morte lenta e sufocante. Respirar era extremamente doloroso. A cada respiração, o Yeshua tenta levantar suas costas. Feridas abertas se arrastam na madeira da cruz. Com seus pés pregados, aumentava a perda de sangue. A morte se aproxima e pode ser por muitas causas, mas as duas mais conhecidas é choque hipovolêmico e asfixia por exaustão. Já chega! Não tempo, deixe que a crucificação continue. Eu não aguento ver isso por nem mais um minuto. Por que ele precisa passar por tudo isso? Jesus está fazendo a força contrária. Ele se entregou para a morte e nos empurrou para a vida. Não podíamos mais olhar para cima, então ele olhou para baixo. E em seu ato redentivo, Cristo nos deu salvação. Deixa que continue. Salvação? Olha o mundo à sua volta. Não adiantou de nada. Não era você, era você. Tempo bem que eu havia percebido que o seu olhar estava estranho. Você a conhece? Desde o princípio. Ela estava lá no Éden, insensatez, com apenas uma conversa simples. Confundiu Eva. Confundi? Sabedoria, os anos passam e você continua tola. Não se responde com a mesma insensatez para que não se assemelhe a ele. Sabedoria, eu posso ser honesta com você? Eu duvido muito. Sabedoria, você é um desperdício. Tanto conhecimento para quê? A realidade, ela é fria e cruel. Se Deus realmente existe, por que o mundo é assim? Por que há tanta crueldade? Onde está Deus? Vamos, sabedoria, responda! A escuridão é a ausência de luz. A existência do mal não é a prova de que o bem não existe. Pelo contrário, é a evidência de que o bem não está. Tá, mas você não me provou nada. Você
E ainda assim, você irá precisar de fé. Adão andava com Deus e precisou crer que Deus havia criado todas as coisas. Ele não viu nem quando Deus havia criado Eva, porque estava dormindo, mas teve fé. Me desculpe, sabedoria.
grito poderoso ecoa por todo canto e está consumado. Ele entrega o seu espírito ao Pai. Ele morreu. Simplesmente morreu. Onde há sabedoria nisso? O que é isso? De onde está vindo esse choro? De todo canto, esse é o mesmo choro de Jesus. O que está acontecendo, senhora sabedoria? É um lindo dia de Natal. Jesus nasceu. Mas isso é impossível. Você não vê que ele acabou de morrer? Jesus morreu, mas ressuscitou. E agora, por meio do Espírito Santo, o seu caráter e essência são gerados dentro de nós. E sempre que isso acontece, é um lindo dia de Natal. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Ele reescreve o nosso passado, apaga todos os nossos pecados e tem um futuro de paz para aqueles que nele creem. Ele preenche todo o vazio daquele que entende a profundidade e largura do seu amor. Dizem que o mundo é feito de perguntas, e ele é a resposta. Jesus morreu, ressuscitou e agora vive. Na cruz, ele respondeu à pergunta: o que vem depois da morte? Vida eterna com Cristo Jesus. Glória a Deus! Ele é o criador do tempo, o modelador da matéria, o arquiteto do espaço. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o